Olá, olá, meus visionários! Estamos aqui hoje no primeiro episódio do podcast Pod Mentora. Esse podcast que nasceu com duas missões principais. A primeira é desmistificar essa questão de mentor, que mentor é falso, que mentor é mentiroso, que mentor só tá para tirar o seu dinheiro. Porque eu não sei se vocês lembram, teve uma época onde eu ouvi muitos coaches, então veio muitos coaches e eu ouvi aqueles coaches que eram falsos profissionais, que se diziam coaches e profissionais de verdade. Porém, esses que não eram de verdade acabou acabando com a credibilidade desses coaches. E o Pod Mentor é justamente para que isso não ocorra com os mentores, que uma profissão tão genuína, uma profissão que realmente precisa para que cada um alcance o seu potencial ainda mais. E também como uma segunda missão, dar voz àqueles mentores de verdade, de excelência, para as minhas mentoradas também, elevar elas e mostrar para o mundo que sim, com o mentor a gente consegue ir muito mais longe. E é por isso que hoje eu trouxe uma convidada super especial, a minha xará inclusive, que é mentora de comunicação. E a gente compartilha de um mesmo propósito, e é por isso que eu trouxe ela aqui, Ana Ventura, mentora de comunicação. Seja muito bem-vinda! Que honra estar aqui com você no seu primeiro episódio. É um prazer. Você sabe o quão importante você está sendo na minha jornada durante todos esses meses, né? Poucos meses que nós nos conhecemos, mas já foi uma conexão linda e incrível, justamente por conta do nosso propósito, que é transformar a vida das pessoas que caminham conosco, as pessoas no qual a gente tem acesso. Muito obrigada, estou me sentindo honrada de poder participar do seu primeiro episódio, que já é um sucesso, tenho certeza disso. Com certeza, e por isso que você está aqui, Ana. Muito obrigada, fico muito feliz. Exatamente, e justamente nessa questão de transformar, a gente vem muito com o nosso transbordar, né, Ana? Mas eu queria saber como que foi esse seu início nessa área da comunicação, como que foi você iniciar, como que você se descobriu nessa área? Conta pra gente. Eu sempre costumo dizer que a maioria das pessoas que hoje dizem que atuam como mentores de comunicação, ou até mesmo possuem escolas de oratória e comunicação, eles sempre acabam se intitulando como alguém que um dia foi um bloqueado na comunicação, que tinham dificuldades de se falar em público, de subir num palco, por exemplo, e que conseguiram quebrar este bloqueio, quebrar essa barreira, e hoje eles conseguem transbordar na vida das pessoas. Isso é o que acontece com a maioria dos mentores, mas não aconteceu comigo. Com aproximadamente 8 anos de idade, recebi um convite, na época da catequese ainda, de uma catequista minha, me fez o convite para fazer a parte de oratória, litúrgica dentro da igreja. E foi o primeiro contato que eu tive com o público ali, com aproximadamente 8, 9 anos de idade. Na missa, com mais de 200, 300 pessoas e fazendo a leitura. E aquilo era algo que eu era extremamente apaixonada em fazer. Mas a vida vai passando, os dias eles vão acontecendo e infelizmente nem sempre nós conseguimos enxergar aquilo que nós temos como habilidade como algo que realmente pode ser encarado como uma profissão, por conta de vários fatores. E as coisas foram acontecendo e a minha carreira ela foi me levando para um outro ambiente, um ambiente de gestão de pessoas, que também é de extrema importância a comunicação. E ali nasceu o desejo de entender sobre pessoas. Exatamente. Entender sobre o perfil comportamental de cada um. E eu comecei a perceber que falar com o colaborador A deveria ser diferente para falar com o colaborador B, porque cada um tinha uma forma de entender, uma forma de se expressar. E foi quando eu comecei a minha jornada acadêmica. Hoje sou especialista em neurocomunicação, sou professora de programação neurolinguística, perita em PNL, morfopsicologia e psicanálise também. Então, uma das minhas maiores paixões antes de começar como mentora de comunicação foi entender justamente sobre o comportamento humano. O que está por detrás da comunicação? O que é a comunicação interna? E assim nasceu a Ana Ventura, mentora em comunicação e oratória. Assumi essa posição tem aproximadamente 6 meses, foi algo recente, porque eu sempre brinco que o mentor, ele é mentor antes de se intitular como mentor. Exatamente. Ele é um mentor que está ali ajudando as pessoas sem cobrar nada. Seja em um café, seja em um feedback,
seja em um momento onde você está ali sentado dando um direcionamento. E foi assim que nasceu. Então, eu tive aí mais de 10 anos como gestora, atuei com mais de 140 colaboradores, fazendo gestão de 3 estados, fui executiva Brasil mais jovem e a única mulher nível Brasil de uma multinacional, mas eu percebia que algo estava me chamando. E quando eu recebi esse chamado, que era algo que realmente aquecia o meu coração, falei, não, chegou o momento, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas a gente sabe que toda jornada, toda trajetória tem os seus desafios, né, Ana? E qual que foi o seu maior desafio nessa sua jornada, para você realmente se identificar e escutar esse seu chamado? Acredito que era eu aceitar que o caminho que eu estava trilhando, apesar de ser um caminho de sucesso, não era o caminho que me fazia realmente realizada. Uhum. E é isso que acontece quando você não ouve a sua voz interna, que é a sua comunicação com você mesma. Porque as coisas vão acontecendo e quando você menos percebe, você assume um papel que não era seu, mas você foi levada por vários fatores. Seja por conta de conexões que você teve, por necessidades, por crenças, e as coisas vão acontecendo e você não percebe. Por mais sucesso que você tenha. Para eu tomar a decisão de estar aqui hoje, eu tive que tomar a decisão de pedir um desligamento de uma multinacional onde eu teria uma trilha, uma jornada. Mas essa decisão ela só foi possível por conta de uma conexão. Tenham conexões, é o que eu sempre digo. Tenham conexões que abram os teus olhos, mesmo quando você está no topo. Porque nem sempre estar no topo é algo que realmente vai fazer sentido para você. Talvez você não esteja no seu topo. É o recado que eu dou para as pessoas aqui, Ana. E foi com uma pergunta. E a pergunta foi assim, de um professor de PNL. Ele olhou para mim e fez assim, Ana, quanto você pagaria para fazer o que você faz hoje? Eu olhei para ele e falei, nada. Uhum. Aí ele me falou assim, e o que você faria de graça? Ou o que você pagaria para fazer? E eu respondi, ajudar pessoas a transbordar. Ali foi quando realmente houve uma virada de chave. Exato. Eu faço justamente essa pergunta dentro das minhas mentorias. O que você faria até de graça? Porque é ali que tá o teu propósito, ali que tá o teu chamado. Porque aquilo não vai ser pesado, aquilo não vai ser algo que foge da sua essência. Mas só que é aí que vem muito esse processo que você mesma falou de conhecer mais pessoas. Porque antes mesmo de a gente conhecer mais pessoas para se comunicar melhor, a gente precisa se autoconhecer. Então, assim como você e todos os outros mentores, a gente tem que passar por esse processo de autoconhecimento. Se conhecer, ser mentor, ser líder de si mesmo. Porque ser mentor é você mentorar, é você liderar pelo exemplo. Então, você buscou esse autoconhecimento e aí você veio para transbordar. E é justamente esse o nosso propósito, né? Como mentoras, esse transbordo. Exatamente. E me conta, Ana, o que você acredita que realmente impacta a comunicação nessa parte de vendas? O quanto impacta isso positivamente e negativamente, trazendo para essa área de vendas hoje? Eu acredito que, em primeiro lugar, é a sua comunicação com você mesmo. Porque quando você não tem essa comunicação interna, fica muito mais desafiador você oferecer algo que nem você acredita, ou que nem você aceita. Você precisa ser o primeiro vendedor de si. Antes de você ir para o mercado para vender qualquer produto, qualquer serviço. Acredito que esse seja o primeiro passo. Entender a sua identidade. Quem você é? Quais são os seus talentos? Qual é o seu diferencial? O que te faz ser um ser único? Essa é a base. Porque ser vendedor, todos nós somos, Ana. Sim. Todos nós somos. Desde a nossa infância, todos nós somos vendedores. Seja na escola para fazer uma apresentação de trabalho, você está ali para apresentar um trabalho para receber uma nota. Você está vendendo o teu conhecimento, a forma como você está abordando, apresentando ou montando aquele projeto na sala de aula. Quando você vai para uma faculdade, é da mesma maneira. Então, desde que nós nascemos, nós somos vendedores. Exato. E quando a gente vem para a vida adulta,
A gente vem com muitas questões internas por falta de autoconhecimento e acaba tendo esses bloqueios. E principalmente quando vem uma criança insegura para um adulto inseguro. Pessoas inseguras que não têm confiança de si mesma não vende. Porque comunica, não é mesmo, Ana? Exatamente. Comunica essa insegurança. Então, quando comunica essa insegurança, automaticamente a pessoa não consegue vender. E quais que são os principais erros na comunicação que faz com que as pessoas não consigam vender mais ainda hoje? O primeiro passo para que a pessoa possa se desenvolver é entender que o não, para quem atua na área de vendas, é comum. Da mesma forma que um médico, é comum ele ver sangue. Uhum. Não é comum? Um veterinário, é comum ele ter que cortar uma perninha de um animal, fazer uma cirurgia, não é comum? Para um vendedor, receber nãos também é comum. Mas eu te pergunto, as pessoas que se intitulam como vendedores estão preparados para ouvir um não, Ana? Não. Não estão. Não estão preparados. Não estão preparados. E as pessoas que estão ali para adquirir, todo mundo quer comprar. Todo mundo quer comprar algo. Mas ninguém quer ficar sendo abordado por um vendedor. Tem até uma frase, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendem para elas. Não é mesmo? Exatamente. E por que isso acontece? Tem um livro que é o Sapiens, e ele fala justamente sobre isso da época dos nossos antepassados, de quando você precisava caçar, correto? Uhum. Quando você precisava caçar, você economizava energia, porque você saía pra caça, caçava um animal e depois ficava ali 1, 2 semanas sem precisar caçar novamente, correto? Uhum. E como que isso impactou hoje a nossa vida? Porque nós herdamos isso também de alguma forma. Hoje as pessoas, elas entendem que um vendedor, quando ele quer vender algo, ele não está ali para agregar algo. Ele está ali para retirar a energia daquela pessoa. Uhum. É como se a pessoa precisasse caçar e acumular energia para a próxima caça, correto? Certo. Mas o vendedor, ele vem com uma abordagem que no inconsciente da pessoa, ela entende que aquele vendedor vai roubar a energia. E aí nós temos outras crenças também. Você, na sua infância, nunca ouviu falar, nossa, aquele vendedor de novo aqui? Nossa, meu pai falava direto, vendedor é tudo chato, vendedor é mentiroso, vendedor só quer tirar o seu dinheiro, nem vou buscar vendedor, eu entro nas lojas e nem pergunto pro vendedor, eu faço as coisas sozinho. Então, eu mesma tive que trabalhar muito essa crença do vendedor, porque eu achava que vendedor era chato, inconveniente, que só queria lhe tirar a venda. E quando eu pensava isso, eu também não conseguia ser uma vendedora. Porque, afinal, quem que quer ser chato? Quem que quer ser mentiroso? Quem que quer estar ali só pra sugar a energia da pessoa? E até que eu não ressignifiquei isso, que vem muito do autoconhecimento, mais uma vez, eu não conseguia desenvolver essa parte de vendas. E o mentor precisa desenvolver, as pessoas precisam trazer essa parte de vendas com muito mais intensidade. Por quê? Senão você não traz a solução para outra pessoa. Não é mesmo? Exatamente. Todas as vezes que eu pergunto para os meus alunos da mentoria de comunicação, eu falo assim para eles: você acredita que você é um vendedor? Principalmente para as pessoas da área da saúde. Médicos, nutricionistas. Essas pessoas, muitas vezes, não entenderam que por mais que elas tenham escolhido uma profissão linda, maravilhosa, o ser o vendedor também é importante. Não só para essa área, mas para todas as áreas. E ser realmente um vendedor é algo maravilhoso, é algo lindo. Porque ser vendedor é quando você está trazendo a solução para a vida das pessoas. E quando você não desenvolve a comunicação para ser um vendedor, para levar a solução para as outras pessoas, eu costumo dizer que isso é um ato de ego da sua parte. É um egoísmo da sua parte. Porque você está limitando a outra pessoa de ter acesso àquilo que você tem para entregar. Então, ser vendedor eu estou aberto para levar as pessoas a cura, se eu sou um médico. Eu estou aberto para levar as pessoas uma alimentação saudável, a saúde, se eu sou uma nutricionista. Eu estou aberto para levar uma vida, um relacionamento mais saudável. Se eu for, por exemplo, um psicólogo, uma psicanalista, mentor de casais. Exato. Eu sou professor, também é vendedor.
O professor, ele precisa vender em uma sala de aula que ali, primeiro, ele é quem lidera a sala, então além de vendedor, ele é líder. E segundo, que ele precisa fazer as pessoas pararem para ouvir ele. E só consegue fazer isso quem tem uma comunicação que cativa. Então, o primeiro passo é: tire essas crenças sobre que vendedor é ruim. Da mesma forma que você começou aqui o nosso encontro falando sobre mentores, que existem mentores e mentores. Existem vendedores e vendedores. Que são vendedores que realmente estudam comportamento humano. Vendedores que buscam entregar a solução para aquele cliente. E existe o vendedor que só quer ganhar comissão e empurrar a venda de qualquer forma. Exato. E vem muitos profissionais, muitos qualificados, que não trabalham essa área da venda e acabam se frustrando na sua profissão. Então, muitas pessoas às vezes acabam indo de galho em galho, ou acabam não se desenvolvendo, se frustrando por não desenvolver essa área, achando que não precisa. Mas todos nós precisamos desenvolver, além de sermos especialistas no que a gente faz, também desenvolver a área de vendas em todos os nichos, em todos os segmentos. Porque vendas é troca de bênçãos. E se eu não me vender para a pessoa, se eu não mostrar para ela que ela precisa do meu serviço, ela não vai querer. E olha que interessante, hoje a gente tem tantas pessoas no mercado do mesmo segmento que o nosso, os nossos concorrentes, né? Mas eu digo até que é bom, porque todos nós temos o nosso diferencial, todos nós temos algo a agregar. Mas enquanto a gente não está comunicando, não está se posicionando, não está vendendo, muitas vezes aquele cliente que seria qualificado vai lá, contrata um serviço ruim, e aí depois vem e te conta que assim, nossa, mas eu fui lá naquele profissional, um serviço muito ruim, não gostei, tô completamente frustrado. Mas a culpa final foi de quem? Foi de quem Exatamente. Não ofereceu o seu produto, foi de quem não vendeu, foi de quem não se posicionou, de fato. E a comunicação, é mesmo, Ana, ela está em tudo. Não só na nossa fala, mas na nossa vestimenta e nas nossas redes sociais também. Com certeza, com certeza. E eu queria que você trouxesse para nós algumas estratégias, algumas técnicas para que a gente consiga transmitir tudo isso, vender de uma forma coerente, porque é um outro ponto, né? Se a gente não está coerente em todas as nossas formas de comunicação, a gente também não consegue vender, porque a incoerência transmite inconfiança. A pessoa não vai confiar em alguém que não é coerente. Num dia que se comunica de um jeito, no outro dia do outro. No outro dia tá aquela pessoa irritada, no outro dia tá aquela pessoa toda arrumada e depois desleixada. Então, isso comunica no nosso dia a dia e em todas as áreas. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós estratégias, técnicas para que a gente consiga, né, desenvolver mais ainda essa comunicação para vender ainda mais. Excelente, Ana. Eu sempre digo que as redes sociais, ela potencializou muita coisa. Inclusive, ela nos traz muitos benefícios. Mas ela também tem um saldo negativo. Principalmente para quem não tem a identidade muito bem resolvida. O que eu mais vejo hoje são pessoas que tentam repetir padrões de dentro das redes sociais, padrões de comunicação, de vestimentas, da forma como se posiciona, até mesmo as cores do Instagram, tudo. Como se fosse uma outra pessoa. E perde a sua identidade. Isso é algo que eu mais vejo, pessoas incríveis, Ana. Pessoas que têm uma essência maravilhosa, que têm conhecimento, que sabem passar a mensagem, porém elas estão inseguras. E elas preferem simplesmente repetir um padrão que teoricamente está dando certo nas redes sociais, mas não é ela. É aí que entra a incongruência. Então, o primeiro passo nas redes sociais é congruência. Quem eu sou no off, eu transbordo no online. Precisa ser assim. Até porque ninguém consegue sustentar isso durante muito tempo. Você pode ter duas consequências. Primeiro, perder a sua credibilidade, porque as pessoas vão conhecer a sua realidade. Ou, o que pode acontecer é você mesmo começar a se questionar. E isso ter um impacto emocional na sua vida. Quantas pessoas que não alinharam a sua comunicação com você mesma nas redes sociais e que hoje estão sofrendo doenças emocionais. Porque começam a se questionar. Então, o primeiro passo é, seja congruente. Aquilo que você tem, uma dica para as pessoas. Pega um caderno
Anota quem você é. Essa é a pergunta que os meus alunos falam que é a mais difícil. Quem você é? É mais difícil de responder. Isso é verdade. Quem você é? Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? É tão fácil olhar pro outro, né? É muito fácil. Agora, quando é pra gente... Já começa. Quem eu sou? O que você tem de qualidade? Eu costumo dizer que existem momentos da vida que você precisa enterrar os seus medos e desenterrar os seus talentos. Durante muito tempo, as pessoas falaram assim pra mim: nossa, mas a sua comunicação é diferente, Ana. Você se conecta diferente com as pessoas, você enxerga as pessoas de uma maneira diferente. E eu achava aquilo normal. É o seu óbvio, né? Era o meu óbvio. Pra mim era óbvio que as pessoas agiam dessa forma. Pra mim era óbvio que as pessoas se comunicavam dessa forma. Eu não enxergava. E eu sempre buscava um parâmetro diferente do meu. E eu só consegui ter essa realização pessoal, profissional, quando eu enterrei os meus medos e desenterrei os meus talentos. E olhei pra mim e pensei: sim, não é todo mundo que faz isso da forma que eu faço. Talvez as pessoas façam isso com a mesma qualidade que eu, mas não da mesma forma que eu. Porque eu tenho a minha identidade. Então, o primeiro passo é resgatar quem você é e levar quem você é para as redes sociais. Ana, não sei quem eu sou. Antes de qualquer coisa, descubra quem você é. Faça uma mentoria, uma terapia, mas busque primeiro saber quem você é. Quem não sabe quem é, aceita que qualquer outra pessoa diga quem você é. Se você não vive a sua realidade, você vai viver a realidade de uma outra pessoa, só que não como protagonista, como coadjuvante. Então, esse é o primeiro passo. Para ter congruência nas redes sociais, eu preciso saber quem eu sou, a minha identidade. É a primeira dica. Perfeito. Uma segunda dica, Ana: seja natural. Seja natural. As pessoas percebem quando é algo que realmente você está forçando ou quando é algo que é você, que faz parte da sua realidade. Você não vai agradar todas as pessoas. Nem todos os teus seguidores estão te seguindo porque te admiram. Nem todas as pessoas que estão nas redes sociais estão ali para ver, ou para ouvir, ou para adquirir o conhecimento que você tem para levar. Mas seja você levando a sua verdade de uma maneira natural. Eu digo isso por experiência própria, Ana. Eu sempre tive uma espiritualidade muito, assim, como princípio, né? Para mim, em primeiro lugar, é minha espiritualidade, essa conexão com Deus. E durante algum tempo, eu comecei a me questionar: até que ponto eu posso misturar a minha espiritualidade com o meu profissional? Será que eu colocando a minha espiritualidade dentro das minhas redes sociais não vai atrapalhar os seguidores chegarem até mim? Talvez aqueles que não estão alinhados com essa espiritualidade? Interessante isso. Eu até digo que as pessoas, elas se conectam com o objetivo inicial, né? Que é melhorar a comunicação, que é se tornar um mentor. Mas tudo leva até a ele, né? Mas a gente tem que saber como comunicar isso também, né, Ana? Exatamente. Mas foi a partir disso, de que eu não vou agradar todo mundo. Uhum. Eu não vou agradar todo mundo, então eu preciso levar a minha verdade. Se é algo que eu quero, eu vou levar. Irá vir até mim as pessoas que querem se desenvolver, entendendo que eu tenho isso como um princípio para minha vida, como um dos meus valores. E até para que isso se sustente, né? Até para que isso se sustente. Ana, mas você atende somente pessoas espiritualizadas? Obviamente que não, mas as pessoas que vêm até mim sabem que eu tenho essa característica. E se elas escolheram estar comigo, é porque isso não está interferindo no meu profissional. E tá tudo bem. Mas isso faz parte da Ana, que é natural. E deve fazer parte de você, que está aqui nos assistindo, de uma maneira natural também. Então esse seria o segundo passo. Então, primeiro, identidade. Segundo, naturalidade. Terceiro, qual é a mensagem que você deseja passar para as pessoas? Como quer ser visto? Como você deseja ser visto? Como você deseja se posicionar nas redes sociais e quando alguém lembrar da Ana Ju, qual é a primeira frase que vai vir na minha mente? Nossa, eu falo muito sobre isso.
Quando a pessoa perguntar sobre você, perguntar sobre os outros, o que você lembra da Ana Gil? Teve até uma mentorada minha que falou, quando eu lembro Ana Gil, eu lembro de entrega. E o que você tá fazendo hoje? O que você tá comunicando para que, quando você não está presente, as pessoas estão falando de você, né, Ana? Exatamente. E você sabe que a primeira impressão, sabe quantos segundos demora pra ter? 7 segundos. 7 segundos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a impressão. E é a que ficou. É a que ficou. Eu posso mudar essa impressão? Claro, eu consigo. Quem aqui não tem aquela pessoa que inicialmente não foi muito com a cara, mas depois se tornou um seu grande amigo, a sua grande amiga? Todos nós temos alguém que foi assim. Olha, vou ser bem sincera, no primeiro dia eu não fui com a tua cara. É recíproco, Ana. É recíproco. Mas por quê? Personalidades muito fortes, gente. Mas não é porque eu não gostei, mas é porque tem uma personalidade muito forte. Aí chega alguém com a personalidade muito forte, mas o que acontece? O autoconhecimento faz com que a gente entenda que aquela pessoa também tem muito pra agregar pra gente. Com certeza, né? Com certeza. Mas enfim, voltando pra parte de comunicação. Depois a gente discute sobre isso. Voltando pra parte de comunicação, você tava nesse terceiro ponto, né? 7 Qual que segundos. é 7 segundos? Que é qual que é a impressão que fica, né? Qual que é a impressão que fica? O que você deseja passar para as pessoas? Como que você deseja se comunicar com essas pessoas? Ou como você deseja ser lembrado nas redes sociais? Isso é muito importante você se preocupar. Ana, mas eu não vou perder a minha naturalidade? Não, de maneira alguma. Mas lembre-se que nas redes sociais eu preciso entregar aquilo que eles querem ouvir e no off entregar aquilo que as pessoas precisam. Perfeito, é ser intencional, né? Ser intencional. Eu costumo dizer que nas redes sociais existem 2 perfis. Quem está comprando e quem está vendendo. Se você não está vendendo nada, você está comprando. Eu prefiro estar em uma posição de vendedor. Porque quem vende, fatura mais. Exatamente. Mas isso não quer dizer que eu também não seja consumidora. Você pode dizer até, inclusive, as pessoas não compram muito pela internet, pelo que viram nas redes sociais, pelo que viram nos stories de uma blogueira, uma influencer. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Só pra você ter noção, 75% das compras que são feitas são pelas redes sociais. E olha que um ponto interessante. O Instagram é o que tem a taxa maior ainda, porque ele é a plataforma que mais investe em business, que mais investe nessas formatos de venda. Por isso que ele tá sempre mudando e a gente tem que estar informado. Mas principalmente ter esse perfil intencional, comunicar em tudo que a gente for fazer, desde a foto da biografia, o que tem na biografia, em todos os conteúdos, de uma forma coerente. Porque já pensou ter uma foto lá, a pessoa toda séria, de preto, só porque viu que a outra tava lá assim, falou assim, nossa, parece autoridade. A pessoa, assim, é de respeito, vou fazer igual. E aí ela chega, às vezes, pro seu serviço pra te contratar, você tá mal vestido, você é aquela pessoa toda sorridente, e aí a pessoa já não se conecta. Ué, não foi isso que eu contratei. Então, por isso, da importância de estar comunicando também de uma forma coerente nas redes sociais, não é mesmo, Ana? Exatamente. É o famoso blazer. Batom vermelho. Eu adoro, vocês sempre irão me ver de batom vermelho. É minha marca registrada. Mas é o blazer, batom vermelho, um brincão. Isso vai te trazer autoridade? Em uma imagem, uma fotografia, sim. Mas é congruência. E na hora que a pessoa te encontrar? Ou no momento que a pessoa abrir a câmera, o que ela irá encontrar ali? E você falou sobre algo muito interessante. 70% das pessoas tomam decisões baseadas nas redes sociais, é isso? Isso, 75% compram pelas redes sociais hoje. 75%. Aí tem uma curiosidade. 80% das decisões são tomadas com base na emoção. As redes sociais, ela é o maior canal que leva para as pessoas os 3 sentidos. Visual, auditivo e sinestésico. Visual, você está vendo a pessoa com uma roupa maravilhosa, dizendo que está faturando X, Y, Z, ou está vendo um produto de uma influencer, passando um gel ali, vendo que ela está super magra. Visual. Auditivo, tem as músicas que são intencionais, as palavras, a linguagem hipnótica que muitas pessoas não conhecem, mas tem muita linguagem hipnótica. Como, por exemplo, um que já virou clichê esse.
faz sentido pra você? Sim. Esse já virou clichê. Uhum. Também faz parte de uma linguagem hipnótica. E quando nós falamos do sinestésico, é aquele momento, aquela foto que te traz uma imagem. Eu quero me sentir assim. Eu quero ser assim também. Eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir realizado. É você se sentir. As redes sociais hoje, ela trabalha perfeitamente os 3 sentidos principais, visual, auditivo e sinestésico. Exato, pra quem sabe usar os 3, né? Para quem sabe usar os 3. Quando nós falamos em ser intencional, é você conseguir alinhar os 3. Eu sou uma pessoa extremamente eclética quando se trata de músicas. Porém, dentro das minhas redes sociais, todas as músicas que eu coloco é que realmente faz parte da minha vida, do meu dia a dia, e também se conecta com aquilo que eu estou ali impactando as pessoas, levando a minha mensagem. Não faria sentido para dentro do meu perfil colocar, por exemplo, uma foto falando sobre comunicação oratória e colocar uma música que não faz parte do meu dia a dia, no geral. Colocar um rock and roll bem pesado. Não vai fazer sentido algum. E vai se conectar com outras pessoas que não fazem sentido pra você. Exatamente. Mas isso quer dizer que eu não goste? Não, não quer dizer que eu não goste. Em algum momento, não é uma das músicas que eu mais ouço. Mas, dentro das minhas redes sociais, eu preciso ser intencional, de acordo com o público que eu quero atingir, de acordo com as pessoas que estão ali e também de acordo com a minha audiência. E já entrando nessa questão de audiência, é o que as pessoas não sabem. Precisamos ter uma rotina na comunicação das redes sociais. Você sabe melhor do que eu para dizer sobre isso. Repetição, né? Rotina e repetição é essencial pra gente comunicar a nossa mensagem. Porque tem tantas outras pessoas que ela está seguindo, que ela está vendo. E quando você não tem essa repetição, você acaba não formando a sua marca, não comunicando o que você quer. E pra ter repetição, exige rotina. Rotina? Quem aqui, quando mais criança, se reunia ali pra assistir a novela das 9? Uhum. A novela começava que horário? Às 9. Às 9 você já tinha terminado de jantar e já estava com a família ali sentado no sofá pra assistir a novela. Quando você não tem essa rotina nas suas redes sociais, que isso também está conectado com a comunicação, as pessoas, elas param. Porque sabe que, um dia tem conteúdo, outro dia não tem. Um dia ela posta algo, outro dia não posta. Outro dia ela coloca uma dica, no outro dia ela fica 3 dias sem postar nada. Exato, a constância. A constância. E até porque aí o que vem? Venda é relacionamento. Se você não tá se relacionando com a sua audiência, comunicando de uma forma intencional, consequentemente você não consegue fazer a venda. Porque aí a pessoa não vai querer comprar de você, ela vai comprar de quem ela se relaciona, de quem ela se conecta. Aí você vai lá, não faz esses pontos que a Ana comentou, finge ser alguém que você não é coerente, não tem constância, e aí a venda não ocorre. Meu Deus, por que tô fazendo tudo errado? O digital é muito difícil, não é pra mim, sou um péssimo vendedor. Mas você tá fazendo todos esses pontos? Você tá realmente sendo intencional? Tá realmente comunicando aquilo que você quer e criando um relacionamento com a sua audiência? Porque pensa com a gente, né, Ana? Quando a pessoa ela vai decidir fazer uma compra, ela vai comprar com aquela pessoa que ela nunca viu na vida ou com aquela lá que ela já conhece, com aquela já teve um relacionamento? Não é mesmo? Uhum, com certeza é a pessoa com que ela já tem um relacionamento. E esse relacionamento, as redes sociais, ela traz isso muito forte pra nós, porque você vira uma pessoa íntima. Uma vez que você tem constância, a pessoa posta um bom dia. Eu tenho uma frase que eu uso no meu Instagram todos os dias de manhã. Façam um bom dia. Esse façam um bom dia já se tornou uma marca. E muitas vezes eu recebo no meu direct, faça um bom dia, Ana. Por quê? Constância, já tem mais de 1 ano que eu falo assim. Faça um bom dia. Isso virou uma marca registrada. E quando eu não posto bom dia, já tiveram pessoas que me perguntaram: Ana, e aí, não vai ter um faça bom dia hoje? Eu não conheço essas pessoas pessoalmente. Eu nunca vi essas pessoas pessoalmente. Porém, no momento que eu conseguir disparar um gatilho para que ela se torne uma mentora, ela vai fechar negócio comigo porque nós já criamos um relacionamento de intimidade. Porque as redes sociais, ela faz você se tornar íntimo de quem você nunca viu pessoalmente.
É uma maneira de você se aproximar. Eu tenho acesso ao quarto de uma pessoa porque ela posta foto no espelho do quarto. Eu tenho acesso à sala porque ela posta uma foto na sala. Eu sei quem é o marido, o nome do cachorro, o nome da mãe, o nome do irmão, porque ela está ali sempre colocando. Então se torna alguém íntimo. Exato. E olha que interessante, Ana, saber disso. Porque o que acontece? Tem mentoradas minhas que nunca me viram na vida, começaram a me seguir num dia, numa sexta-feira, olharam todo o meu conteúdo, me chamou, a gente fechou a mentoria, no outro dia ela já fez o contrato, tudo certinho, e eu perguntei pra ela o que levou ela a fechar a mentoria comigo. Porque ela tinha acabado de me seguir, nunca tinha me visto na vida, mas ela falou que ela se sentiu segura e acolhida. Mas por que isso? Porque eu estava postando, porque eu estava me relacionando no meu conteúdo, no meu feed. Então a gente tem que entender todos esses aspectos. Tanto de ter constância nas postagens, nos stories, mas também todo o nosso perfil, todas as nossas áreas de comunicação, estar comunicando aquilo que a gente deseja. Porque a hora que a pessoa olhar, ela fala assim, nossa, me identifiquei, gostei, é isso que é a venda. Aí a venda acontece de uma forma natural. Porque você está comunicando aquilo que você acredita, que você tem segurança, que você já comprou a ideia. E aí, quando você for falar, quando você for fazer, você vai conseguir vender. Até porque a primeira pessoa que ela vai comprar primeiro você, a pessoa, e não o produto. E aí, por isso que a gente tem que estar com todos esses pontos alinhados, não é mesmo, Ana? É isso mesmo, eu costumo dizer que venda é igual casamento. Só que as pessoas têm invertido a ordem. Elas investem muito, só que quando elas chamam o cliente vem, o cliente não, o potencial cliente, porque lembrem-se que cliente é só aquele que assinou o contrato e fez o pagamento. Antes dele assinar o contrato, ele é apenas um possível, um potencial cliente. Ah, fui atender um cliente. Ele já é seu cliente? Ele já fechou negócio com você? Se ele não fechou negócio com você, ele não é seu cliente. Ele se tornará o seu cliente se fechar negócio. E é exatamente como um relacionamento. Por quê? Antes das pessoas se relacionarem, elas investem tempo, energia, dedicação. O relacionamento, elas querem ativar a emoção no outro. Elas querem ativar a lei da reciprocidade, que é entregar além do que o outro imagina. É convidando para um jantar, é entregando flores. Existe esse processo. Mas depois, como que é a manutenção? Como que é a real entrega? Nós estamos falando aqui sobre redes sociais. Falamos sobre identidade, naturalidade, como que você aborda estar ali na frequência, sempre criando esse relacionamento com o cliente. Legal, consegui fazer tudo isso. Ativei as emoções desse cliente. E tem mais um passo também que eu estava me esquecendo. Se 80% das decisões são baseadas na emoção, como que eu faço para disparar o gatilho da emoção no meu cliente nas redes sociais? Ótimo. Uma palavra que já está na moda. Storytelling. Hoje eu vejo muitas pessoas, Ana, que têm dificuldade de levar a sua história para as redes sociais. Porém, a sua história que vai se conectar com as pessoas. Pense que hoje, um vendedor quer dizer que ele está em um nível acima porque ele tem a solução para quem está ali, correto? Correto. Eu tenho um remédio de dor para quem tem dor. Adianta eu oferecer um remédio de dor para quem está curado? Não, então ali já tem a persona. Eu vou oferecer para quem tem dor. Só que essa pessoa, ela já tomou todos os tipos de remédio que você imagina. E nenhum destes remédios solucionaram a dor que ela tem. Nenhum. Você só falar que o seu remédio é maravilhoso, que o seu remédio é único, que ele vai transformar a vida da pessoa, vai realmente impactar e atrair essa pessoa? Eu preciso contar uma história. E qual que é essa história? É a sua verdade. Como que você teve acesso a esse remédio? De que maneira esse remédio te curou? Qual que era a fase que você estava quando você precisou deste remédio e você teve acesso a ele e ele te curou? As pessoas, elas se conectam com a dor e não com a cura.
Posta uma imagem de uma tragédia e posta uma imagem de uma conquista. Vocês vão perceber qual imagem teve mais acesso, mais repercussão. Vocês irão perceber. É só a gente perceber nas redes sociais. Se a gente posta algo que impacta, algum perrengue, alguma dificuldade, algum momento triste, ou posta que a gente tá num momento feliz de conquista, aonde que vai ter mais comentário, mais solidarização e engajamento? História triste. Que é ali que a pessoa se conecta de certa forma também. E o mentor traz muito pra essa parte, porque o mentor, ele precisa contar a sua história. O mentor, ele precisa honrar a sua trajetória. Porque o mentor, antes dele ser o mentor, ele teve que passar por esse processo também. Ou de aprendizado, ou de luta, de campo de batalha. Ou eu já passei por isso, eu sei como é que é. Então eu vou te direcionar, eu vou te guiar. Ah, eu já tenho conhecimento nessa área. Faz uns 5, 6 anos que eu tenho conhecimento, que eu sou especialista nessa área. Por isso que eu vou te dar esse direcionamento. Mas tudo vem da história. Tudo vem do que você viveu. E é aí que acontece a venda, de fato. É isso mesmo. Agora as pessoas devem estar se perguntando, ok, storytelling. Contar histórias. Como eu conto histórias? Eu vou dar uma aula aqui agora, hein? Porque é isso que eu entrego na mentoria, Ana. Ai, mas vamos lá. Pega uma folha de papel. Faz uma linha do tempo. Desde quando você se lembra, da 2, 3, 4, 5 anos de idade, até os dias de hoje. E faz uma linha do tempo com os momentos mais marcantes que você viveu. Os momentos difíceis, os momentos de alegria, os momentos de conquistas, tudo aquilo que for vindo na sua mente importa. Portanto, anote. Talvez você demore uns 2 dias para construir essa linha do tempo. Ou menos, ou mais. Anotou. Agora você vai olhar. Você vai identificar e trazer à memória todos aqueles momentos. Momentos, inclusive, que você não se lembrava há muito tempo. Para que isso serve? Para todas as vezes que você for gravar um vídeo, que você for fazer um conteúdo, ou que você for fazer um story, aquilo vai ficar fresco na sua memória. Um exemplo, que isso eu já contei várias vezes no meu Instagram. Hoje, eu vivo uma realidade que um dia foi um sonho. Uma menina que estava pegando um ônibus que, entre trabalho e faculdade, chegava em casa tarde. E eu olhava para aquela realidade e eu pensava, bom, isso vai mudar uma hora, mas eu não sei quando, mas vai mudar. Só que todas as vezes que eu entro no meu carro, eu resgato essa imagem para que eu possa me recordar de onde eu vim e agradecer. E me lembrar que essa jornada ela foi curta demais. De onde eu vim e onde eu estou foi curta demais. Eu consegui além daquilo que eu estava almejando no meu passado. E isso é um combustível para eu conquistar cada vez mais o meu futuro, porque eu entendi que eu sou capaz. Isso que eu tô falando para vocês, isso já é um storytelling. E já está vendendo sua pessoa. Exatamente. E qual que é a mensagem? Bom, eu contei história, legal. A história tem emoção? Tem emoção. Você talvez vai ficar emotivo de escutar a minha história aqui. Interessante. Mas qual que é a minha missão? Qual que é a mensagem que eu quero te passar? A mensagem que eu quero te passar é, independente da sua realidade, acredite que tudo pode mudar a partir de uma decisão. A realidade que nós temos é a realidade que toleramos. Eu mudei a minha realidade. E se eu mudei, você pode mudar, qualquer pessoa pode mudar. Ponto, Ana, passei minha história, passei minha mensagem. Excelente. Só que eu só consegui resgatar isso porque eu fiz uma linha do tempo e consegui elencar todos os pontos. Mas é para eu ficar toda hora olhando para essa linha do tempo? Não. É só para você resgatar os pontos principais, porque a nossa vida é muito corrida, Ana. Nós não lembramos. Nós lembramos, sabe que horário? A hora que a gente vai tomar banho e pensa assim, nossa, eu devia ter falado aquilo para aquele cliente. Nossa, por que naquele pitch de vendas que eu fui naquele evento, por que eu não falei isso? Eu deveria ter contado. Então, quando você faz essa linha do tempo, fica muito mais fácil de você construir o storytelling. O storytelling, ele precisa ter um objetivo da mensagem, um contexto emocional e uma frase de impacto no final. Lembre-se disso.
Perfeito, Ana. E tudo sempre volta, se remete ao autoconhecimento, a se conhecer e também traz muito do propósito. Porque quando você está conectado com o seu propósito, vender fica muito natural, porque você sabe que aquela transformação, que aquele chamado é para você, e se você viveu aquilo, se você tá vivendo aquilo, quando realmente é um propósito, você quer que todo mundo viva. Eu não sei você, mas depois que eu comecei a empreender, eu quero que todo mundo empreenda. Eu dou tipo assim, vamos empreender, vamos achar um jeito, porque mesmo. Assim, mentora de mentoras, eu quero que a pessoa empreenda, eu quero que ela realize seu sonho, eu quero que ela viva do seu propósito. E quando ela tá vivendo o seu propósito, é natural. Tem uma mentorada minha que ela ficou há 10 anos na indústria, trabalhando na parte de gestão e liderança, e ela veio, entrou em contato comigo e falou assim, eu quero ser mentora, Ana, mas eu não sei o quê. E ela começou a contar a história dela. E aí ela falou que ela tinha todo esse conhecimento na parte de liderança, de gestão. Falei assim, que tal a gente começar com esse desenvolvimento? Olhar para esse tempo de experiência, para a tua história e trazer isso como uma mentoria. Em 35 dias ela fechou 5 mentorias. Só com esse direcionamento, mas sempre olhando para a história, para o propósito. Porque tudo que aconteceu até ali te preparou até aqui. E olha como se torna algo natural quando você vive um propósito, vive um chamado. Isso é lindo, porque eu e vocês nos conectamos por um propósito. O propósito de realmente levar um evento, uma imersão, que traz isso, como se comunicar, como vender e como realmente viver do seu propósito de uma forma leve, sendo você, que é a imersão jornada e enriquecer elas. Uma imersão que vai acontecer no dia 26 de outubro aqui em Cascavel. E eu quero que você fale, Ana, a gente que tá aí nesse projeto à frente, somos a idealizadoras do projeto, que você fale para quem que é esse evento, trazendo a sua parte, trazendo a sua palestra, o seu momento que vai ser na área da comunicação. É um prazer falar sobre esse evento, que a gente tem tanto carinho, não é, Ana? É o nosso primeiro evento na cidade de Cascavel e eu posso dizer com toda certeza que é o maior evento para mulheres em Cascavel. É um evento realmente para mulheres que desejam ter uma transformação. Transformação é estar preparada para a ação. A teoria, muitas mulheres já têm, já sabem o que precisa ser feito. Mas nesta imersão, nesta jornada, nós iremos montar ali junto com elas um plano de ação para que elas possam sair dali sabendo o que irão fazer. Na segunda-feira eu posso garantir que nenhuma delas serão as mesmas do que era na sexta-feira. Porque a jornada será no sábado, você tem o domingo ainda para refletir e segunda-feira para executar com perfeição. E falando de comunicação, nós falaremos sobre comunicação interna. Eu não posso vender, eu não posso falar para as pessoas do meu produto, do meu serviço e quem eu sou, sem antes entender quem eu sou, a sua identidade. Isso irá te fortalecer. Nós vamos falar sobre isso no Jornada Enriquecer Elas. Fortalecer a sua identidade. Eu sei que você, mulher, muitas vezes tem dificuldade de vender o seu produto, de vender o seu serviço, de colocar a sua carinha ali no Instagram para falar sobre o seu negócio por medo, por vergonha. O que irão pensar? Eu tenho alunas que me relatam que os próprios familiares tiram sarro delas quando elas começam a ir para as redes sociais. Você acredita, Ana? Blogueirinha, né? Blogueirinha, agora virou coach motivacional. Tá tudo bem. Qual é o problema em ser blogueira? Qual é o problema ser coach motivacional? Qual é o problema você vender o seu trabalho? Você estudou, você merece. E é você quem vai faturar. Portanto, no Jornada nós vamos fazer exatamente isso. Tirar aquilo que tem de melhor de cada uma dessas mulheres e mostrar que onde elas estão é só o começo. Não é o fim. Exato. É só o começo. E potencializar de fato o que tem nelas. A gente não vai criar algo que não existe, falar pra você vestir blazer, batom vermelho, ou fazer academia. Você nem gosta de academia, ou gravar 5, 10 vídeos no seu Instagram num dia. Não é isso. É você olhar que você pode fazer com aquilo que você tem e ainda mais. Porque você tem o potencial ali. Então, a gente vai trabalhar todos esses pilares, né? Trazendo muito a essência, a autenticidade para potencializar o negócio da empreendedora. E é por isso que a gente tá fazendo, né? Toda essa imersão, todo esse movimento em parceria com a imobiliária Investimento. Porque carrega o mesmo propósito que a gente, que é elevar essas mulheres, que é mostrar para elas que é possível
tudo é possível para aquele que crê. Exatamente. E falando sobre a Investindo Cascavel, a imobiliária parceira, ela traz uma essência diferente do mercado. Porque hoje eu desconheço uma imobiliária que está trazendo todo um conhecimento junto com a gente, todo um know-how de mercado para potencializar mulheres. Mas eles entenderam o que está acontecendo no mercado. Nós não estamos dizendo que mulheres irão assumir um papel que não é delas, pelo contrário. É potencializar o papel que já é delas, mas que muitas foram simplesmente apagadas, colocadas dentro de uma caixa e que já não estão mais se enxergando. Nós iremos tirar essas mulheres de dentro da caixa e mostrar a capacidade e como que elas podem sim conquistar tudo e mais um pouco de tudo aquilo que elas sonham. Seja uma casa maravilhosa, seja um carro, ou enriquecer elas não é só dinheiro, não é, Ana? Não mesmo. É enriquecer os seus relacionamentos, enriquecer a sua relação com os teus filhos, enriquecer o seu trabalho, o seu negócio, enriquecer a sua saúde mental, enriquecer o seu network. Lá vai ter muito network, Ana? Vai ter muito network, vai ter muitos momentos, inclusive, para instigar esse network, né? Porque tem muitas mulheres que são tímidas hoje e que não conseguem fazer essa conexão. Então, a gente vai instigar momentos, dinâmicas para fazer esse network. E um ponto importante, na hora que você estava falando de enriquecer, é enriquecer o espírito também. Principalmente, porque é a base para toda mulher que vai empreender. Porque todas nós, mulher, empreendedora, mentora, passa por esses momentos de dificuldades. E se ela é fraca, pobre de espírito, não se sustenta, não tem constância e não alcança o sucesso. E essa é a nossa base do Jornada Enriquecer Elas em todo o momento. É isso mesmo. E até um recado para as mulheres, porque eu vejo que depois a Ana é jovem. 25 anos, Ana? 25 anos. 25 anos. Eu tenho 31 anos. Jovem também. Jovem. 30 é a nova geração dos jovens, adolescentes. Isso aí. Mas eu vejo que depois de uma certa idade, principalmente aí dos 30 anos, fica muito mais desafiador você criar novas conexões. Porque você já está ali com uma base formada, você fica um pouco mais restrito às suas verdades, aquilo que você acredita. E isso acontece com a maioria das pessoas. E o Jornada é aquele momento que você precisa de uma amiga para te dar, às vezes, um chacoalhão que você não tem, sabe? Todos nós precisamos. Nós não crescemos em ambientes onde nós somos as pessoas que são as melhores ali. A gente não cresce, Ana. O ambiente que a gente mais cresce é aquele ambiente onde você percebe que você está ali para aprender. Onde você percebe que tem pessoas que passaram pelo processo que você está e que já avançaram. O Jornada nada mais é do que um ambiente onde você estará com mulheres. Mulheres que irão caminhar também com você. Você também terá a oportunidade de caminhar com mulheres. De poder estar ali vendo que essa realidade que você vive não é só sua, não é exclusividade sua, não. Essa dificuldade que você tem de gravar um vídeo, de se vender, a vergonha, o medo do que irão pensar ao seu respeito. Essa dificuldade de falar que você é vendedora. Não é só você. Você não tem esse dom exclusivo, não. Fique tranquila. Isso acontece com a maioria das pessoas. E vocês estarão em um ambiente que irá lhe proporcionar, além de momentos, mas também uma reprogramação mental. Reprogramação mental. Comunicação não é só aquilo que eu falo para o outro, mas é aquilo que eu falo para mim mesmo todos os dias. Exatamente. É furar essa bolha, né? Eu digo muito que furar essa bolha é sair desse teu ambiente, dessa tua forma de pensar, para expandir o seu consciente, para expandir novas ideias, parcerias, trazer movimento. Porque a gente não cresce na zona de conforto, a gente cresce no movimento. E a partir do momento que a gente entra nesse movimento, a gente começa a expandir nossa consciência, furar a bolha, conexões, como você mesmo falou, né? Pessoas que te deram acesso. E aí a gente volta lá pro ponto de onde a gente começou o podcast, o acesso. A importância que tem o acesso às pessoas, o network, para que a gente consiga ir pro próximo nível, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E o Jornada foi justamente isso. Foi a nossa conexão com outras pessoas que potencializou. E o principal, quando você estava falando, alguém que acredita em você.
Porque lá vão estar palestrantes que acreditam no potencial de cada uma das mulheres ali. Porque elas já tomaram a decisão de fazer diferente. E a gente vai estar lá para mostrar que é capaz, porque a gente acredita em cada uma delas. É isso mesmo, que lindo. E pra gente encerrar o nosso podcast, então, Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, o que sentir no seu coração pra gente encerrar esse episódio. Eu sempre digo que a comunicação, ela é um dom que Deus nos deu desde criança. E quando eu pego a minha comunicação e eu coloco ela dentro de uma gaveta por medo, por insegurança, por crenças, existem pessoas que estão aqui nos ouvindo que ficaram a infância inteira ouvindo. Fica quieto, você não cala a boca um momento. Fica quieto para os adultos falarem. Quantas crianças a gente já não viu os pais dizendo isso? Talvez até nós. De maneira inconsciente os pais diziam isso. Mas isso pode ter gerado bloqueios e feito com que muitas pessoas colocassem a sua comunicação, aquilo que elas têm para entregar ao mundo, dentro de uma gaveta e trancado a 7 chaves. Comece a olhar para a sua comunicação como uma maneira de transbordo. Essa é a minha mensagem para você. A sua comunicação é a maior ferramenta de transbordo que você tem para levar as pessoas, para entregar as pessoas. Talvez a sua vergonha ou o seu medo estejam te limitando a levar a cura para alguém que precisa ouvir aquilo que você carrega. Não pense que a sua comunicação é só para você e por você. Pelo contrário, a sua comunicação, ela não é para você. É para as pessoas que precisam. É para as pessoas que te esperam. Eu sei que muitas vezes vocês que estão aqui nos vendo e nos ouvindo ficam com medo, com receio de se comunicar com as pessoas em relação ao julgamento. Eu convido você a trocar este medo pela coragem. Porque o medo faz você pensar nas pessoas que irão te julgar. A coragem vai fazer você pensar nas pessoas que você irá impactar, que você irá levar à cura. Que o seu foco esteja nessas pessoas. Essa é a minha mensagem. Maravilhosa. Mude o foco e mude os resultados também. É isso mesmo. Sobre isso. E para agradecer a sua presença aqui com muito carinho, sei que você já viu a caneca. E eu vou deixar uma lembrancinha para você, uma caneca também do Pod Mentora. Muito obrigada. Levar de recordação esse momento, esse primeiro passo, esse transbordo, que como você mesmo falou, né? Sua missão é transbordar. E por isso que Deus te coloca nos lugares certos, com as pessoas certas. A nossa missão, a missão de todos nós. Uhum. Então, muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui, nossos visionários. E quem gostou, já comenta aqui embaixo e também já venha para a próxima. Muito obrigada.